Todas as casas têm algo especial. Elas são únicas, com suas próprias características e histórias, e é isso que transforma uma simples construção em um lar. Mas algumas dessas casas vão além, se destacando por sua originalidade e design fora do comum. Hoje vamos mostrar para você as 20 casas mais inusitadas do mundo. Vamos começar. Número 1. Casa minúscula no Japão. Esta casa, vista do lado de fora, parece incrivelmente pequena. Na verdade, de certos ângulos, parece tão estreita que transmite uma sensação de confinamento, quase como se fosse uma cela. No entanto, quando você dá uma olhada por dentro, tudo muda completamente. A arquitetura foi projetada de forma incrivelmente inteligente, com soluções criativas que maximizam o uso do espaço. Além disso, alguns detalhes de design moderno e elegante transformam esse pequeno domicílio japonês em um lar confortável e acolhedor, onde uma família inteira pode viver com todas as conveniências e confortos de uma casa contemporânea. Mesmo que o terreno seja minúsculo, com a casa ocupando apenas 55 metros quadrados de área útil, a sensação de espaço é surpreendente. O segredo está na simplicidade do design japonês, que privilegia o essencial, sem sobrecarregar o ambiente com excessos. O uso eficiente do espaço transformou esse pequeno pedaço de terra em uma residência funcional e aconchegante. Se os vizinhos pensaram que a ideia era loucura, certamente mudaram de opinião quando viram como tudo se encaixa de forma harmoniosa e até surpreendente. Mesmo que, visto da rua, o lugar pareça um pouco esquisito, quase impossível de imaginar como alguém poderia viver ali, as pessoas riram até entrar na casa. Lá dentro, descobriram um ambiente acolhedor e incrivelmente bem pensado. Quem diria? Mas o que você acha? Será essa uma forma genial de aproveitar pequenos terrenos ou uma artimanha para nos fazer acreditar que podemos viver em espaços do tamanho de um closet? Deixe seu comentário aí embaixo, queremos saber sua opinião. Antes de continuar, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E lembre-se, se não fizer isso agora, uma centopeia gigante pode acabar rastejando no seu rosto enquanto você dorme. Isso mesmo, melhor não arriscar. Número 2. Homem vive em casa de avião em Houston. Para alguns homens, chegar à meia-idade significa comprar uma motocicleta e sair por aí como um aventureiro de fim de semana. Para outros, pode ser a hora de investir em um carro esportivo vermelho e arcar com as consequências financeiras desse capricho. Mas para Joe Axline, morador de Houston, no Texas, a meia-idade foi um ponto de virada diferente. Significou o fim de um casamento e a realização de um sonho de infância. Joe decidiu comprar pedaços de um avião velho e transformá-los em sua casa. Sim, isso mesmo. E cá entre nós, é preciso coragem e criatividade para embarcar em uma empreitada dessas. Na juventude, Joe era fã de um programa de TV chamado O Mágico, onde o protagonista dirigia seu carro para dentro de um avião e decolava ao final de cada episódio. Essa imagem ficou gravada na mente de Joe por anos, e quando ele se viu solteiro novamente em 2011, resolveu fazer algo a respeito. Ele deu início ao Projeto Liberdade, nome que batizou sua ambiciosa ideia. Primeiro, ele comprou um terreno em Brookshire, Texas, e depois adquiriu 2 metades de aviões aposentados. E então começou o trabalho de transformar aqueles pedaços de metal em um lar. Joe converteu os interiores dos aviões em espaços habitáveis, com tudo o que se espera de uma casa moderna: sala, cozinha, banheiro e quartos. O toque especial está no fato de que ele preservou alguns detalhes originais dos aviões, dando à casa uma personalidade única, que mescla o conforto de uma casa tradicional com a nostalgia de uma cabine de avião. Axline está realizando seu sonho de infância aos 50 anos. E, honestamente, quem pode dizer que ele está errado? Ele está vivendo algo que muitos só conseguem imaginar. Essa casa, sem dúvida, atrai a curiosidade de quem passa por perto. E você o que acha? Deixe seu comentário. Número 3. Homem cava buraco em montanha e transforma em apartamento incrível. Embora essa ideia pareça completamente maluca à primeira vista, o resultado é surpreendente e impressionante. Cansado do ritmo frenético da vida urbana, um homem decidiu abandonar seu emprego na construção civil e voltar para sua cidade natal, onde poderia viver em paz e tranquilidade. Mas, ao invés de construir uma casa comum, ele optou por algo muito mais radical: cavar um buraco na lateral de uma montanha e transformar aquele espaço em sua residência. A tarefa, como você deve imaginar,
Não foi nada fácil. Não havia uma caverna pré-existente, o que teria facilitado bastante o trabalho. Ele começou com uma montanha sólida e uma furadeira, e então passou anos esculpindo e moldando a rocha, criando cada cômodo meticulosamente. O processo foi incrivelmente lento e exigiu uma paciência e determinação impressionantes. À medida que ele esculpia e formava os cômodos, começava a ficar claro o motivo de tanto esforço. A casa que ele estava criando com suas próprias mãos era incrível. Esse não é um trabalho para os impacientes. Levaria anos até que ele pudesse ver a casa dos seus sonhos ganhar forma, mas no final, todo o esforço valeu a pena. A casa esculpida na montanha tem um charme único e é um exemplo impressionante de como a determinação e a criatividade humana podem transformar até mesmo uma rocha sólida em um lar acolhedor e inspirador. Número 4. Cabana minúscula de 40 metros quadrados no meio do nada. Ah, as casas minúsculas. Elas estão na moda. E não é difícil entender por quê. Esta cabana, além de ser pequena e charmosa, é completamente off-grid, ou seja, não depende da rede elétrica tradicional para funcionar. Construída com materiais reaproveitados, essa cabana eco-friendly também conta com painéis solares, o que adiciona a sua aura de sustentabilidade. Parece que essa casinha marcou todos os pontos das tendências de design moderno e consciente, e você ainda não viu nada. O interior é minimalista e moderno, com um toque de sofisticação que a torna extremamente acolhedora. É como se a revista Elle Decor tivesse projetado cada detalhe. As linhas são simples, os móveis são funcionais e o espaço foi aproveitado da melhor maneira possível. Apesar de sua simplicidade, a cabana é surpreendentemente confortável e oferece tudo o que uma pessoa precisa para uma estadia relaxante e tranquila. Claro, tudo isso tem seu preço, e não estamos falando apenas do dinheiro. Afinal, essa cabana está listada no Airbnb, pronta para receber visitantes que querem uma experiência única. Localizada nas paisagens selvagens de Nova Gales do Sul, na Austrália, essa pequena casa eco-friendly é o exemplo perfeito de como é possível unir estilo e sustentabilidade. É moderna, elegante e aconchegante, ideal para quem quer fugir da vida urbana por alguns dias e se reconectar com a natureza. E o melhor de tudo, você pode se gabar para os amigos de como ajudou a salvar o planeta ao ficar em uma casa que usa materiais sustentáveis e energia solar. Só não vamos falar muito sobre o voo de longa distância que você precisou pegar para chegar lá, certo? Número 5. Casa de cúpula de vidro no Círculo Polar Ártico. Construir uma casa dentro de uma estufa de vidro pode parecer uma ideia futurista, mas uma família na Noruega levou essa ideia a sério e fez exatamente isso. Para eles, era uma maneira eficiente de se proteger das condições climáticas severas do Círculo Polar Ártico. E além de serem protegidos contra as tempestades e o frio intenso, eles também economizariam bastante nas contas de aquecimento, algo que poderia ser um grande problema em uma área tão fria. Em 2013, essa família norueguesa se mudou para uma casa bastante incomum. Construída em Nordland, dentro do Círculo Polar Ártico, a residência é cercada por uma enorme cúpula de vidro, que cria uma estufa ao redor da casa. Isso não só ajuda a isolar a casa contra o clima extremo, mas também proporciona um ambiente agradável para cultivo de plantas e alimentos. A casa, chamada de Nature House, tem 5 quartos, 2 banheiros e uma ampla área de convivência familiar. Feita com materiais naturais, como barro e madeira, a casa tem tudo a ver com o desejo da família de viver em harmonia com a natureza. Entre a casa e a cúpula de vidro, há um jardim fechado, onde a família cultiva grande parte dos alimentos que consome. Esse é um exemplo impressionante de como é possível viver de forma sustentável, mesmo em um ambiente tão hostil como o Círculo Polar Ártico. Quem diria que uma casa no meio do gelo poderia ser tão aconchegante e ecológica? Onde posso conseguir uma dessas? Número 6. Casa inspirada no Teorema de Pitágoras, no meio de um olival. A matemática é uma parte crucial de qualquer projeto de construção. Se você errar nos cálculos, a estrutura pode desmoronar ou acabar com proporções totalmente fora do esperado. Já imaginou pedir algo pela internet e, quando chega, é muito menor ou maior do que você imaginava? Pois é, erros de medidas podem ser catastróficos. Mas o que aconteceria se a matemática não fosse apenas uma ferramenta, mas também a inspiração por trás de todo o design de uma casa? Essa é a história por trás desta casa localizada em um olival perto de Atenas, na Grécia.
Inspirada diretamente no famoso Teorema de Pitágoras, a casa foi projetada para homenagear o grande matemático grego. O design é, no mínimo, intrigante. A casa tem uma forma triangular peculiar, que lembra o triângulo retângulo estudado por Pitágoras. Dois dos lados da casa oferecem proteção contra os elementos da natureza, como o vento e o sol, enquanto o terceiro lado é totalmente aberto, com grandes janelas de vidro que oferecem vistas espetaculares das montanhas ao redor. O contraste entre os ângulos acentuados das paredes e a suavidade da paisagem cria uma sensação única de harmonia entre a natureza e a arquitetura. Esta casa é um exemplo perfeito de como a matemática, quando aplicada de forma criativa, pode se transformar em arte. As linhas geométricas e precisas do design não só prestam homenagem a Pitágoras, mas também oferecem uma solução prática para as necessidades de ventilação, iluminação natural e proteção contra o clima. Quem diria que um teorema de mais de 2.500 anos poderia servir de base para uma casa tão moderna e inovadora? E você, gostaria de viver em uma casa inspirada pela matemática? Deixe seu comentário abaixo. Número 7. Casa em forma de monolito em T. Quando pensamos em uma casa de família, normalmente imaginamos algo aconchegante com tons quentes, decoração acolhedora e, claro, muita luz natural. Mas essa casa em Atenas, na Grécia, vai na direção oposta a tudo isso. Ela é um monolito escuro em forma de T, feito principalmente de concreto, com um design brutalista que desafia as noções convencionais de lar docilar. O exterior da casa é de fato bastante imponente e para alguns até sombrio. No entanto, há uma beleza nessa simplicidade crua e nessa abordagem minimalista da arquitetura moderna. A casa é dividida em duas partes principais. A base do T abriga a área social e a cozinha, enquanto o topo do T é reservado para os quartos. O diferencial aqui está no conceito de integrar os ambientes internos e externos. As paredes de vidro deslizantes permitem que a sala de estar se abra completamente para o jardim, criando uma sensação de continuidade entre o espaço interno e o ambiente ao ar livre. É uma solução engenhosa para aproveitar ao máximo o espaço disponível e proporcionar uma sensação de amplitude, mesmo em uma estrutura predominantemente fechada. Apesar do exterior cinza e rígido, o interior da casa é surpreendentemente acolhedor, com toques de madeira que contrastam com o concreto, suavizando o ambiente. No entanto, a casa não deixa de ter uma aura misteriosa, com ambientes que podem parecer um tanto quanto escuros, especialmente nos dias nublados. Quem visita essa casa provavelmente tem a sensação de estar entrando em um filme de ficção científica ou em um cenário de um romance distópico. Será que você gostaria de morar em um lugar assim, onde o design moderno flerta com o sombrio? Diz aí nos comentários. Número 8. Casa estreita em Toronto. Um protótipo de moradias em espaços de estacionamento. Quando é que uma casa deixa de ser uma casa para se transformar, basicamente, em um corredor estendido? Essa pergunta pode ser respondida pela polêmica casa estreita construída em Toronto, no Canadá. O proprietário conseguiu transformar um terreno que tinha pouco mais de 5 metros de largura em uma casa funcional e, surpreendentemente, espaçosa. Com 120 metros quadrados de área útil, a casa conta com 3 quartos e 3 banheiros, o que já é mais do que muitas casas convencionais oferecem. Mas o fato curioso é que o proprietário agora vê sua casa como um protótipo para uma ideia mais ampla: a possibilidade de transformar espaços de estacionamento em moradias compactas. Essa ideia tem gerado bastante controvérsia, pois muitos veem isso como uma solução temporária e arriscada para a crise de moradia que afeta muitas grandes cidades. E claro, também há quem veja nessa ideia uma forma de encorajar a construção de moradias cada vez menores, com o objetivo de maximizar os lucros dos corretores de imóveis à custa do conforto das pessoas. O lado positivo dessa casa é que ela demonstra como, com o uso inteligente do espaço e um bom planejamento arquitetônico, é possível criar ambientes agradáveis e funcionais, mesmo em terrenos extremamente pequenos. No entanto, isso levanta uma questão importante. Será que estamos aceitando viver em espaços cada vez menores porque acreditamos que é a única opção, ou estamos sendo influenciados por uma narrativa de escassez de moradia? O Canadá, afinal, não é um país conhecido por falta de espaço. Por que então precisamos viver em armários enquanto há tantas propriedades desocupadas por aí? Deixe sua opinião nos comentários.
Número 9. Casa na árvore estilo castelo, em Utopia, Texas. Quem nunca sonhou em ter uma casa na árvore? Essa ideia nostálgica, que remete à infância e à aventura, ganhou uma versão adulta e muito luxuosa em Utopia, no Texas. Mas essa não é uma simples casa na árvore como as que conhecíamos quando éramos crianças. Esta é uma versão elevada, literalmente, do conceito, com um design que lembra um castelo e uma decoração digna de revistas de decoração de interiores. Batizada de Chateau Tour, a casa é uma das 4 opções de hospedagem em um luxuoso espaço de aluguel para férias. A casa, localizada no meio das árvores, tem uma área de deck de mais de 120 metros quadrados, proporcionando uma vista deslumbrante da floresta ao redor. O deck é equipado com móveis confortáveis, perfeitos para relaxar e apreciar a natureza em grande estilo. E por dentro, a casa está equipada com tudo o que você poderia esperar de uma hospedagem 5 estrelas, incluindo móveis sofisticados, decoração refinada e uma cama tão confortável que faz qualquer um se esquecer de que está, na verdade, no meio de uma floresta. Se você sonha em voltar à natureza, mas sem abrir mão de conforto e luxo, essa casa na árvore é a escolha perfeita. Mas será que toda essa opulência combina com a ideia de brincar nas árvores? Algumas pessoas acreditam que o verdadeiro charme de uma casa na árvore está na simplicidade e na sensação de aventura que ela proporciona. O que você acha? Prefere o luxo ou a simplicidade quando se trata de viver entre as árvores? Número 10. Vila flutuante em Dubai. A cidade de Dubai é famosa por seu amor por projetos imobiliários extravagantes, e as vilas flutuantes não poderiam ser uma exceção. Embora o nome Seahorse Villas possa sugerir que essas casas têm o formato de um cavalo marinho, a realidade é um pouco menos literal. Estas vilas são estúdios luxuosos que flutuam sobre as águas da marina da cidade, oferecendo uma combinação única de conforto moderno e vistas deslumbrantes. Projetadas para atender às necessidades dos milionários donos de iates, essas vilas oferecem uma experiência de moradia diferente de tudo que você já viu. Com quase 300 metros quadrados de área útil, as vilas são divididas em 3 níveis: um andar submerso, um no nível do mar e um deck superior. O nível submerso é sem dúvida o mais impressionante, com um quarto principal e um banheiro cercados por paredes de vidro, proporcionando uma vista panorâmica do recife de corais e da vida marinha ao redor. Imagine acordar com peixes nadando ao redor da sua cama, ou tomar banho enquanto observa o oceano em toda a sua glória. Claro, isso pode funcionar tanto para quem ama a natureza, quanto para quem tem fobia de espaços abertos submersos. No entanto, como toda moradia de luxo, essas vilas têm um preço. Com um custo estimado em mais de R$6.500.000, elas não são exatamente acessíveis para a maioria das pessoas. Mas para aqueles que podem pagar, a experiência de viver em uma casa flutuante com uma vista inigualável do mundo subaquático é, sem dúvida, única. Quem aí se mudaria para uma dessas? Número 11. Casa subterrânea com cúpula em Omaha. Viver no subsolo pode parecer algo que pertence a coelhos e toupeiras, mas para alguns seres humanos, construir uma casa subterrânea faz muito sentido, especialmente em climas extremamente frios. E foi exatamente isso que um casal em Omaha, Nebraska, decidiu fazer. Cansados dos invernos rigorosos que assolam a região, onde as temperaturas podem facilmente cair para 30 graus negativos, eles resolveram que a melhor solução seria se enterrar literalmente para se proteger do frio. A casa foi construída no subsolo e aproveita as propriedades térmicas da terra para manter a temperatura interna estável durante todo o ano. Enquanto no exterior as temperaturas variam drasticamente, dentro da casa, a temperatura raramente cai abaixo de 15 graus, sem a necessidade de aquecimento artificial. É uma solução prática, sustentável e econômica para lidar com o clima extremo. A casa é composta por 3 cúpulas de concreto, reforçadas e enterradas sob 4,5 metros de terra. Apenas uma parede de vidro voltada para o sul fica exposta ao exterior, permitindo a entrada de luz natural e oferecendo uma bela vista para o jardim. Além do controle térmico, viver no subsolo também traz outras vantagens, como o isolamento acústico. No entanto, a vida subterrânea não é para todos. Algumas pessoas podem se sentir claustrofóbicas, enquanto outras podem achar que a falta de janelas limita a conexão com o mundo exterior. De qualquer forma, essa casa é um exemplo fascinante de como a arquitetura pode ser usada para resolver problemas climáticos de forma engenhosa.
Número 12. Família abandona aluguéis caros e vive em um ônibus escolar convertido. Com o aumento constante dos preços de aluguel, muitas famílias estão procurando maneiras alternativas de viver. Uma dessas famílias, de Renton, Washington, encontrou uma solução em comum. Eles compraram um ônibus escolar velho e o transformaram em sua casa. O casal, que estava cansado de gastar boa parte de sua renda com aluguéis caros, decidiu que era hora de fazer algo diferente. Eles gastaram cerca de R$ 2.800 no ônibus e, após um investimento de mais R$ 30 mil, conseguiram transformá-lo em uma verdadeira casa sobre rodas. O interior do ônibus foi totalmente reformado e agora conta com uma cozinha completa, uma máquina de lavar roupas, um banheiro com banheira e espaços de dormir para todos os membros da família. Apesar do espaço limitado, o ônibus tem menos de 2 metros de altura, a família se adaptou bem ao novo estilo de vida. Eles dizem que o mais importante para eles era a liberdade que o ônibus lhes proporcionava. Agora podem viajar para onde quiserem, sem estarem presos a um único lugar. Embora eles admitam que viver em um ônibus pode parecer ridículo para algumas pessoas, para eles faz todo o sentido. O estilo de vida minimalista lhes permite gastar menos dinheiro e ter mais tempo para aproveitar a vida em família. No entanto, essa solução pode ter um prazo de validade, especialmente à medida que os filhos crescem e se tornam altos demais para o teto do ônibus. Até lá, eles continuarão a viver sua aventura na estrada. E você, se mudaria para um ônibus para escapar dos altos custos de aluguel? Número 13. Casa de conto de fadas em formato de sapato. Lembra da história da velha que vivia em um sapato? Ela teve uma vida difícil, cheia de desafios e confusão. Então, por que alguém em sã consciência decidiria construir uma casa em formato de sapato? Bem, a resposta pode estar no espírito criativo e um tanto excêntrico de um casal neozelandês que resolveu transformar essa ideia maluca em realidade. Inspirados pela combinação de álcool e bom humor em uma noite de diversão, eles conceberam a ideia de construir uma casa em forma de bota. Isso mesmo, depois de uma noite regada a muitas bebidas, a ideia tomou forma, e assim nasceu a famosa Casa Botinha. Externamente, a casa parece algo saído diretamente de um livro de histórias infantis, com uma bota gigante servindo como moradia. Mas o mais surpreendente é o interior, que é aconchegante e muito bem pensado. Embora o exterior seja totalmente insano, o interior tem um charme de conto de fadas, com uma decoração acolhedora que mistura simplicidade e funcionalidade. A estrutura da casa é composta por uma armação de aço coberta com arame de galinheiro, que, por sua vez, foi revestida com uma camada de concreto. O detalhe é que tudo foi esculpido à mão para garantir que a casa realmente parecesse uma bota gigante, com direito a cadarços e ilhós. A casa é usada como um refúgio romântico, e muitas pessoas já passaram por lá para desfrutar de uma experiência única. Pode parecer uma ideia completamente louca, mas para quem busca uma escapada divertida e fora do comum, a Casa Botinha é o lugar perfeito. E você, teria coragem de passar uma noite em uma casa tão excêntrica quanto essa? Comenta aí embaixo. Número 14. Casa na árvore com formato de disco voador. Já vimos casas em forma de sapato, castelos nas árvores, e agora chegou a vez de algo ainda mais inusitado. Uma casa na árvore que parece um OVNI. Se você estivesse caminhando por uma floresta sueca no meio da noite e visse essa estrutura, provavelmente pensaria que um disco voador realmente pousou ali. Localizada na região da Lapônia, esta casa na árvore em forma de disco voador é uma verdadeira obra-prima de design criativo e futurista. Suspensa a 6 metros de altura, a casa foi projetada para parecer um disco voador clássico, com suas formas arredondadas e estrutura metálica. Durante a noite, a casa é iluminada por baixo por uma luz suave, que dá a impressão de que o OVNI está prestes a decolar a qualquer momento. Claro, a iluminação também tem uma função prática, ajudando os visitantes a subir a escada que leva ao interior da casa. Mas a ilusão de estar diante de uma nave espacial é inegável. O interior é igualmente temático, com um design que remete ao espaço e à ficção científica. A decoração é moderna e funcional, com espaço suficiente para 5 pessoas passarem a noite. A experiência de viver em uma casa na árvore já é única por si só, mas adicionar o elemento de um OVNI torna tudo ainda mais surreal e emocionante. Para os amantes de ficção científica e de aventuras na natureza, essa casa é o cenário dos sonhos.
Você teria coragem de passar a noite em uma nave espacial no meio da floresta? Diz aí. Número 15. Casa de cabeça para baixo na Polônia. Se você estivesse caminhando pelas ruas da cidadezinha de Szymbork, na Polônia, e visse uma casa literalmente de cabeça para baixo, provavelmente ficaria confuso. E é exatamente essa a intenção dessa curiosa obra arquitetônica que foi construída em 2007 como uma forma de protesto simbólico contra o regime comunista que governou a Polônia por quase 50 anos. A ideia por trás do design inusitado é representar como o comunismo virou a vida das pessoas de cabeça para baixo durante aquele período sombrio da história do país. A casa, construída inteiramente de cabeça para baixo, foi projetada de forma que os visitantes entrem pelo sótão e caminhem pelo teto, como se estivessem em um mundo invertido. Cada cômodo foi meticulosamente decorado com móveis e itens dos anos 70, refletindo o estilo da época em que o comunismo estava em seu auge. Para quem visita a casa, a experiência pode ser bastante desorientadora, já que tudo parece estar fora de lugar. Alguns até relatam sentir uma leve tontura devido à perspectiva confusa. Além de ser uma atração turística única, a casa também serve como uma poderosa metáfora sobre os efeitos do comunismo na vida cotidiana das pessoas. O criador da casa queria transmitir a mensagem de que, sob o regime, tudo estava de cabeça para baixo. As regras, a economia, a vida familiar. É uma maneira criativa e impactante de contar uma história histórica e, ao mesmo tempo, proporcionar uma experiência divertida e fora do comum. O que você acha dessa ideia? Conseguiria andar por uma casa onde tudo está no teto? Quando o designer dessa casa a concebeu, ele realmente queria deixar uma marca. Não foi apenas uma ideia arquitetônica peculiar, mas sim uma maneira de expressar como o regime comunista distorceu a realidade e deixou o país de pernas para o ar. Construída em 2007, essa casa invertida tornou-se uma atração turística intrigante em Szymbork. A construção levou um tempo consideravelmente maior do que o normal para ser concluída, e não foi por falta de habilidades dos construtores. Na verdade, a equipe de trabalhadores ficou desorientada durante a construção, já que trabalhar de cabeça para baixo não é uma tarefa fácil. A fachada, telhado, janelas e portas estão todos virados, e ao entrar pela janela do sótão, os visitantes caminham literalmente sobre o teto, olhando para baixo para ver os móveis onde normalmente estariam pisando. No interior, a decoração é autêntica dos anos 70, com móveis típicos da era comunista. Andar pelos cômodos da casa dá uma sensação surreal, como se estivesse em um mundo invertido. A confusão causada pela percepção distorcida é parte da experiência, e muitos visitantes relatam até mesmo sentir um leve enjoo ou tontura ao caminhar pelos cômodos, devido à forma como os sentidos são afetados pela perspectiva invertida. Mas além da diversão que essa casa proporciona, ela carrega uma forte mensagem política. O criador quis que os visitantes sentissem o caos e a desorientação que as pessoas experimentavam sob o regime comunista. Para ele, a casa simboliza como tudo estava fora do lugar durante essa época. Um detalhe interessante é que a casa foi construída propositalmente depois do fim do comunismo na Polônia, como uma forma de lembrar as gerações futuras dos desafios enfrentados pelo país. Então, além de ser uma experiência única e divertida, a casa de cabeça para baixo também oferece uma reflexão profunda sobre a história política do país. Você se atreveria a visitar esse lugar estranho e desafiador para os sentidos? Comenta aí se você acha que conseguiria explorar essa casa sem se sentir tonto. Agora é hora do tópico curioso de hoje. As pessoas riam de Flores Skunderbäck por anos, pensando que ela morava dentro de uma geladeira subterrânea e a achavam um tanto excêntrico por isso. No entanto, quando entraram para ver sua casa, descobriram que não era uma casa, mas sim talvez a geladeira mais inovadora de todos os tempos, revolucionando a forma de preservar alimentos. Número 16. De tanque de água belga à casa dos sonhos com vista. Quando você pensa em um tanque de água, a última coisa que deve vir à mente é uma casa dos sonhos, certo? Mas um tanque de água desativado na Bélgica provou que até mesmo as estruturas mais utilitárias podem se transformar em algo extraordinário, com um pouco de criatividade e visão arquitetônica. Esse tanque de água de 30 metros de altura, construído em 1938, já foi um importante reservatório para a cidade, mas sua função mudou drasticamente com o passar do tempo. Durante a Segunda Guerra Mundial, a torre de água foi usada pelos nazistas como uma torre de observação,
devido à sua altura e vista estratégica da cidade. Nos anos seguintes, o tanque de água ficou fora de serviço, até que um projeto ambicioso de renovação o transformou em uma residência luxuosa e moderna. Em 2007, o tanque passou por uma reforma completa que o transformou em uma casa familiar elegante, sem perder suas características originais. O exterior manteve seu visual industrial, com as paredes de concreto e as formas robustas. Mas o interior? Bem, esse é um mundo completamente diferente. Ao entrar, você se depara com um espaço ultramoderno, com ambientes amplos, luminosos e confortáveis. As paredes de concreto ainda estão lá, mas foram complementadas por materiais quentes como madeira e vidro, criando um contraste sofisticado entre o antigo e o novo. A casa tem vários andares, conectados por uma escada interna em espiral, que é um dos destaques arquitetônicos. Além disso, por ser uma torre alta, as janelas oferecem vistas panorâmicas de toda a cidade e do campo ao redor. Uma das áreas mais interessantes é o topo da torre, onde os proprietários criaram um espaço de convivência com vista de 360 graus, o que transforma o local em um verdadeiro paraíso para quem ama apreciar a paisagem. Por mais que a ideia de morar em um antigo tanque de água possa parecer estranha para alguns, essa casa belga provou que, com imaginação, qualquer estrutura pode ser transformada em um lar incrível. E você conseguiria ver o potencial em um lugar como esse? Teria coragem de morar em uma torre de água? Comenta aí. Número 17. O Palácio das Bolhas na França. Se você tem tripofobia, o medo de padrões compostos por buracos ou formas circulares, talvez queira pular essa parte. Mas se não, prepare-se para conhecer uma das casas mais bizarras e fascinantes do mundo. O Palais Bullis, ou Palácio das Bolhas, no sul da França. Esta residência futurista, projetada pelo arquiteto húngaro Ante Lovag nos anos 70, está situada na deslumbrante Costa Azul, com vista para a Baía de Cannes. Mas o que realmente a torna única é o seu design que desafia todas as convenções arquitetônicas. O Palácio das Bolhas é exatamente o que o nome sugere. Uma coleção de estruturas em forma de bolhas que, juntas, formam uma residência que parece saída de um filme de ficção científica. Com mais de 1.200 metros quadrados de área construída, o palácio possui 10 quartos, todos decorados por artistas contemporâneos, o que faz com que cada ambiente tenha um estilo único e diferente do outro. As formas arredondadas estão presentes em todo o design, desde as janelas até os móveis, o que cria uma sensação de fluidez e continuidade que raramente vemos na arquitetura tradicional. O exterior, composto por essas formas orgânicas e circulares, pode ser considerado estranho por muitos, mas é inegável que o Palais Bullis tem um charme próprio. Ele se destaca drasticamente do entorno natural, mas ao mesmo tempo parece estar em harmonia com o ambiente ao redor. Além dos quartos, a residência também conta com jardins paisagísticos, várias piscinas e até um auditório ao ar livre com capacidade para 500 lugares. Embora alguns considerem essa casa uma obra de arte e um dos marcos mais icônicos da arquitetura dos anos 70, outros a veem como uma aberração, uma mancha no belo cenário da Riviera Francesa. Independentemente de sua opinião, o Palais Bullis é sem dúvida um local fascinante que mistura arte, arquitetura e luxo de uma maneira que poucas outras residências conseguem. Quem sabe você não sonharia em viver em uma casa assim, cercado por bolhas gigantes? Número 18. Casa de skate em Malibu, Califórnia. Se você é apaixonado por skate, essa próxima casa vai fazer você querer se mudar para Malibu agora mesmo. Já imaginou viver em uma casa onde absolutamente todos os cômodos podem ser usados para praticar skate? Bem, foi exatamente isso que o ex-campeão mundial de skate e fundador da marca Etnies, Pierre-André Senizergues, criou. A primeira casa totalmente skatável do mundo. A skate house foi projetada de maneira única. Cada superfície, desde o chão até as paredes e até o teto, foi construída para ser usada como uma pista de skate. As linhas suaves e as curvas contínuas da casa imitam as rampas usadas pelos skatistas, permitindo que qualquer parte da casa seja usada para manobras radicais. Isso inclui não só o chão, mas também os móveis e até as escadas. Na casa de Pierre, você nunca precisa sair para praticar, já que pode literalmente patinar dentro de casa o dia todo. A casa é dividida em 3 áreas principais: a sala de estar, que inclui a cozinha e a sala de jantar, o quarto com banheiro e uma área dedicada exclusivamente ao skate. O
O que torna tudo ainda mais incrível é que, além de ser uma casa completamente funcional, ela é também uma obra de arte arquitetônica, com um design moderno e minimalista que combina perfeitamente com o estilo de vida de um skatista profissional. O material usado nas superfícies é semelhante ao que se encontra nas pistas de skate profissionais, proporcionando uma experiência autêntica para quem gosta de andar de skate. A casa é ao mesmo tempo uma residência e uma pista de skate, tornando-se o sonho de qualquer skatista realizado. Além disso, o conceito de design curvo e contínuo é inovador e inspirador, provando que a arquitetura pode ir além do funcional e transformar-se em uma experiência divertida e interativa. Você acha que conseguiria viver em uma casa assim, onde qualquer superfície pode ser usada para fazer manobras? Ou você acha que, de vez em quando, seria bom ter um lugar sem rodinhas? Deixe sua opinião nos comentários. Número 19. Cobertura no relógio de Brooklyn, Nova York. Quando você pensa em um apartamento de luxo em Nova York, provavelmente imagina uma vista deslumbrante, interiores modernos e uma localização de tirar o fôlego. Mas o que você talvez não imagine é que esse apartamento também venha com um relógio gigante. Sim, estamos falando da icônica cobertura do relógio, localizada em um dos edifícios mais famosos do Brooklyn. Construído em 1914, esse edifício histórico já foi uma fábrica de caixas de papelão, mas em algum momento ao longo dos anos, a cobertura foi transformada em uma das residências mais exclusivas da cidade. A principal característica desse apartamento é, sem dúvida, o enorme relógio que ocupa as 4 faces da torre do prédio. Do lado de dentro, as janelas do apartamento são, na verdade, os mostradores do relógio, proporcionando uma vista de 360 graus da cidade. Um lado oferece uma visão espetacular da ponte de Brooklyn, enquanto o outro dá para a ponte de Manhattan e o horizonte de Midtown. Do banheiro, você pode admirar a Estátua da Liberdade. Em outras palavras, esse apartamento tem literalmente todas as vistas. O interior do apartamento é igualmente impressionante, com uma decoração moderna, minimalista e repleta de luz natural que entra através dos enormes mostradores de relógio. O espaço é dividido em 3 níveis, com áreas de estar, jantar e quartos distribuídos de maneira harmoniosa, aproveitando ao máximo o formato único da torre. Quando foi colocado à venda pela primeira vez, o preço era um tanto quanto exorbitante: $25 milhões. Não é de se surpreender que demorou 6 anos para ser vendido, e o valor final foi de $15 milhões. Ainda assim, um dos preços mais altos já pagos por um apartamento no Brooklyn. Se você tivesse esse dinheiro, moraria em uma cobertura dentro de um relógio gigante? Comenta aí! Número 20. Ninho de Quetzalcóatl, a Casa Serpente no México. Se você tem medo de cobras, esta última casa da nossa lista pode não ser o seu lugar ideal para passar as férias. Localizado no México, o Ninho de Quetzalcóatl é uma casa escultural gigantesca em forma de serpente, que parece ter saído diretamente de uma lenda asteca. Projetada pelo renomado arquiteto mexicano Javier Senosian, essa casa é uma verdadeira obra de arte arquitetônica e faz parte de um jardim de escultura surrealista ao norte da cidade do México. A serpente, que parece deslizar suavemente pela paisagem verde, é ao mesmo tempo uma casa e uma escultura. O exterior foi projetado para se misturar com a natureza ao redor, como se a serpente fizesse parte do terreno, com suas escamas verdes e curvas sinuosas. A casa em si está localizada no interior da serpente, com a boca funcionando como entrada principal e o corpo abrigando os diferentes cômodos. Por dentro, o Ninho de Quetzalcóatl é surpreendentemente confortável e moderno, com todas as comodidades que você esperaria de uma casa de luxo. O design interior combina perfeitamente com o exterior escultural, criando um espaço que é ao mesmo tempo funcional e artisticamente fascinante. Além disso, os hóspedes que alugam a casa pelo Airbnb têm acesso exclusivo ao jardim de esculturas, o que torna a experiência ainda mais única. Este é definitivamente o tipo de lugar onde você pode se perder na imaginação, cercado por arte e natureza. No entanto, para aqueles que têm fobia de cobras, passar a noite dentro de uma serpente gigante pode não ser a experiência mais relaxante do mundo, mas para os aventureiros de plantão, essa casa serpente é uma verdadeira joia. E aí, você dormiria dentro de uma cobra gigante? Ou essa é uma ideia assustadora demais para você?
Essas são apenas algumas das casas mais bizarras, criativas e extraordinárias que existem ao redor do mundo. Se você pudesse construir sua casa dos sonhos, como ela seria? Deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar os novos conteúdos legais. Cuidem-se, amigos!